Boa noite, meu nome é André, sou engenheiro civil e aluno do curso de estruturas metálicas. Bom, vou falar um pouquinho sobre o aço na construção civil. O aço, ele tem diversas classificações, mas a gente pode aí criar pelo menos duas grandes classificações, que é o aço carbono e o aço liga. O aço carbono ele é um elemento produzido por processo siderúrgico. Ele é composto basicamente de ferro e carbono, sendo esse segundo uma adição de 2,11% no máximo em relação ao total. Uma vez adicionados outros elementos a essa mistura, ele passa a ser aço liga. Por exemplo, se você colocar cromo, magnésio, manganês ou outros elementos, ele passa a receber a característica específica daquele material que foi introduzido além do aço, além do ferro e do carbono. Se você adiciona, por exemplo, o cromo, ele passa a ter uma enorme resistência à instalação de processo corrosivo e passa a ter esse tipo de característica especial. Bom, o aço é um elemento muito especial porque ele também simboliza a evolução da tecnologia humana, né? O aço é um dos materiais que possibilitaram a evolução da tecnologia da humanidade. Aplicabilidade do aço. Devido às propriedades de ductilidade, elasticidade, tenacidade, plasticidade e tantas outras, o aço se tornou um material muito versátil, com aplicabilidades ilimitadas no dia a dia, né? Desde utensílios, ferramentas, a parte automotiva, aeroespacial, construção civil, o aço ele é aplicado para praticamente tudo hoje em dia. E isso tende a aumentar. Estou aqui com dados, né, da Associação Mundial de Aço, onde mostra que a construção civil atualmente consome cerca de 51% de todo o aço do mundo. E temos o segundo lugar aqui, equipamentos mecânicos, 15%, automóveis, 12%, e o resto é 2%, 3%. Então, assim, a gente vê que o aço tem uma tendência ainda a crescimento muito grande, uma vez que as estruturas metálicas vêm ganhando muito espaço em detrimento às estruturas de concreto armado, pela praticidade, por tantos outros motivos que a gente vai ver mais adiante. Mas acho que isso não aconteceu ainda devido aos altos custos que esses elementos metálicos ainda apresentam. Propriedades mais relevantes do aço. O aço possui enorme capacidade de resistir a esforços de tração, compressão, torção, flexão e outros, né? Ele é leve quando comparado a um concreto armado, por exemplo, né? O que permite construções mais arrojadas, vencendo maiores vãos e permitindo mais liberdade nos projetos. Ele reduz o tempo de execução enormemente, aumenta a produtividade, reduz a produção de resíduos e a quantidade de material nas obras. Uma vez decidido fazer uma estrutura de metal, com viga I ou viga W, a gente só precisa ter as vigas na obra e aparelho para fazer a solda, né? O contrário, se você for fazer de concreto armado, você precisa ter o aço, você precisa ter areia, pedra, cimento, você precisa de água, precisa de prego, de tábuas, muita coisa, é muito mais material. Principais tipos de aço utilizados na construção civil. Os principais requisitos para os aços destinados à aplicação estrutural são elevada tensão ao escoamento, elevada tenacidade, boa soldabilidade, homogeneidade microestrutural, suscetibilidade ao corte por chama, sem que haja um endurecimento, né? Boa trabalhabilidade com operações tal como furação, dobramento, sem que passe a surgir fissuras ou outros defeitos no aço. O aço de baixo teor de carbono, também é muito usado em obra, em construção civil, que são vigas, vergalhões, pilares. Aço de alta resistência e baixa liga, o ARBL. Ele possui elementos de liga a fim de alcançar características específicas, como cromo, níquel, molibdênio e vanádio. Devido à sua grande resistência, as suas aplicações elas incluem grandes construções, como pontes, viadutos, grandes prédios, arranha-céus, né?
Outros aços da construção civil: aço inox, a gente faz corrimãos, construções hospitalares, etc. Aço galvanizado, que são estruturas industriais grandes, que ficam externas, como telhados, essas coisas. Aço patinável, que ele é muito usado para elementos arquitetônicos, fachadas, construções ao ar livre, devido à sua grande resistência a processo corrosivo, onde a corrosão gera uma pátina